Eu tenho uma notícia para te dar. Se você veio na intenção de ouvir aquilo que te interessa, desculpa, chegou no lugar errado. Mas se você veio na intenção de ouvir aquilo que Deus quer falar com você, você está no lugar certo. Abra as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. E tudo aquilo que desceu do coração de Deus ao meu coração, eu entregarei nessa noite. Eu creio, Jesus. 2 Reis 2, 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada no teu espírito. Versículo 10. E disse: coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Podemos assentar. Eu estava sentada e o Senhor estava me falando que tem dois tipos de crente aqui nessa noite. Tem o crente coruja e o crente águia. O que você escolhe ser nessa noite? O crente coruja, ele fica... Alguém já observou uma coruja, nem que seja em filme ou em desenho? Aqueles olhões esbugalhados olhando. O crente águia, ele tem visão, ele enxerga longe a distância, mesmo quando não está aparecendo nada. Então seja águia, não seja coruja. E nesse momento, quando eu adentrei a esta casa, eu estava ali sentada. Eu tenho medo da responsabilidade de chegar até aqui. E eu estava sentada, e na hora que o pastor veio com a cadeira, alguém pode olhar e falar assim: por que ela estava chorando? O mundo se chora por tantas coisas: por falta de dinheiro, por amores perdidos, por desilusão, por falta de saúde, por falta de moradia, por falta de afeto, por falta de amigo. E as pessoas choram e nada se resolve. Mas nós, quando ouvimos a voz do nosso Pai, nós choramos, mas não é de tristeza, mas é de alegria. O Senhor me falava ali ao meu coração, por isso que eu estava chorando. Como você propôs o teu coração de doar sem receber nada em troca, eu te farei grande. Eu te farei prosperar. Você será grande. E depois o Senhor usa aqui a missionária para confirmar aquilo que Ele tinha falado para mim ali aos meus amigos. Quando eu entrei neste lugar que começou a louvar a minha vida, mestre, vocês não sabem. Uma certa vez na igreja que eu congrego, alguém me deu a oportunidade para louvar o Senhor com esse hino. E quando eu estava louvando a minha vida do mestre, o Senhor curou o coração de uma irmã. Eu estava 28 dias internada, o médico não me dava solução. E ela dando testemunho, ela falou: pastor, quando a irmã cantava a minha vida do mestre, uma mão entrou dentro do meu coração e fez aquela cirurgia. Então, se você veio ouvir respostas do Deus dos céus, o Deus que nós servimos, você vai ouvir, amém? Essa tarde eu comecei a meditar e a minha filha falou: mãe, você vai pregar? Eu falei: não sei, mas eu tenho que estar preparada. E eu comecei a meditar e folhear, e me veio a curiosidade de um assunto que eu já havia estudado antes, sobre Elias e o seu sucessor, Eliseu. Elias era um homem segundo o coração de Deus, nascido na cidade de Tisbe. Por isso que alguém fala em alguns versículos que você vai ler em 1 Reis e 2 Reis, aparece Elias ou Tisbita, ou seja, Elias da cidade de Tisbe. O seu nome significa: o Senhor é meu Deus. Elias foi um homem que foi levantado por Deus em uma época caótica. Nós conhecemos a palavra do Senhor, onde no livro de Gênesis foi feitos os céus e a terra e tudo que nele há. Depois aparece o patriarca Abraão, entrou a era patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Depois aparece a era em que o povo foi necessário descer ao Egito e foi escravizado por 400 anos. Passou a época da escravidão.
não são apenas os 10 mandamentos. E depois disso o Senhor fala, agora vamos fazer o seguinte, agora vamos pôr juízes para administrar as questões do povo. O sacerdote cuidava da parte espiritual e os juízes administravam na parte material para se manter a ordem. O último juiz também era profeta, Samuel, escolhido por Deus quando ainda era criança. Sua mãe Ana o ofereceu ao Senhor como sacrifício, por Deus ter lhe concedido a honra de ser mãe. E Samuel, a pedido do povo, unge o primeiro rei de Israel. Alguém sabe o seu nome? Alguém sabe o nome do primeiro rei de Israel? O rei Saul. Reinou 40 anos a tribo de Israel. Depois Saul não andava mais nos caminhos do Senhor, porque no livro de Deuteronômio 28 fala que se nós andarmos nos caminhos do Senhor e fazer tudo aquilo que Ele nos ordena, comeremos o melhor dessa terra. E aí o Senhor não se agrada mais daquilo que Saul está fazendo. E todos nós conhecemos a história. E manda que ele vá ungir Davi a rei. O homem, ele olha para a tua aparência, mas Deus olha o que está dentro do teu coração. Porque a palavra do Senhor fala que ainda quando nós éramos informes, o Senhor, ele nos conhece e ele nos sonda. Sondar significa virar do avesso. Então, se a tua vida está sendo virada do avesso, o Senhor está te sondando para que você fique na forma que Ele quer e não na forma que você quer. E o Senhor escolhe a Samuel. E Samuel começa uma vida, sua vida inteira, sua trajetória com o Senhor. Depois de Davi, chega a sua velhice, ele morre. E o Senhor levanta Aon, seu filho, o homem mais sábio de toda a terra. Nenhum antes dele, nem depois jamais existiu. Salomão, sucessor de Davi. E Salomão, no capítulo de 1 Crônicas 1, versículo 10, se eu não estou enganada, ele faz um pedido ao Senhor. O Senhor aparece para ele e fala: pede o que queres que se te dê. E Salomão fala: Senhor, eu sou criança, eu não tenho entendimento, não vou saber guiar este povo assim como meu pai guiava. E ele pede sabedoria. E o Senhor olha para Salomão e fala: como me pediste sabedoria, eu te darei riquezas, glória e fama. Foi o rei mais famoso, mais rico e mais sábio. E depois dele não houve outro jamais. Porém, como todos nós estamos na caminhada da vida, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Essa é a vida. Salomão também morreu. E depois de Salomão, seu filho não fez aquilo que o Senhor determinou que fizesse. E o reino foi dividido em dois. Em reino do norte e reino do sul. No reino do norte ficaram 10 tribos. E no reino do sul, que seria Judá, ficaram apenas 2 tribos. E o Senhor Jesus, ele fala em Mateus 5 que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Se o teu casamento tem divisão com você e com o teu marido, ele não vai prosperar. Se na tua casa tem divisão com teus filhos, não vai prosperar. Se no teu ministério tem divisão, ele não vai prosperar. Porque a palavra do Senhor fala: ó, quão bom e consuado é Deus, irmãos, vivam em união. É como olho suave que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Por que que eu estou falando sobre óleo? Óleo e unção. E nós estamos falando sobre Elias. E Elias chegou no momento que o povo já não tinha mais direção. Porque como havia divisão, eles aprenderam a adorar em Jerusalém. Nós vemos lá no livro de São João 4, a mulher samaritana fala: mas Senhor, nós adoramos lá em Jerusalém. Glória a Deus. Eles aprenderam a adorar em Jerusalém, aleluia. E eles não podiam mais porque o reino foi dividido. E Jeroboão fez 2 templos, um em Dan e outro em Betel, para impedir que o povo atravessasse os muros da cidade e fosse até Jerusalém adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porém, o povo ele se perdeu no caminho e começaram a aprender com a profetisa diabólica chamada Jezabel, a desobedecer ao Deus dos céus e começaram a adorar um Deus chamado Baal, que para nada servia. E Elias, ele se prontificou a servir a Deus, como está escrito aqui: custe o que custar. Ele se prontificou a servir ao Senhor e ser defensor da fé
E ele, sabendo que Deus já havia lhe avisado que iria recolhê-lo, Elias, ele não provou da morte, aleluia. Muitos de nós não provaremos a morte. Se nos mantermos fiel até o fim, nós receberemos a coroa da vida que está em Cristo Jesus. E ele foi recebido nos céus em uma carruagem de fogo. Só que antes disso, ele olhou para Eliseu, seu sucessor. Um homem temente a Deus também. Eliseu significa Deus é a sua salvação. Elias dizia que o Senhor é o meu Deus, e ele propagava com a sua vida. Já Eliseu, o Senhor é a minha salvação, e ele é a tua salvação. E Eliseu foi sucessor de Elias, escolhido e separado pelo Senhor Deus e ungido pelas mãos de Elias. Você vai encontrar essa passagem em 1 Reis 19, versículo 16, quando Deus manda Elias ungir Eliseu como seu sucessor. Só que aí ele começa e fala: olha, pede o que tu quiseres que eu te faça antes que eu seja recebido lá no céu. O Senhor está falando para ti nessa noite: pede o que tu quiseres que ele faça. Só que tem um porém. Você tem que ser fiel a Ele. Você tem que ter fé para receber. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê e não espera. Mas nós sabemos que vai acontecer. Quer o inferno ou não, vai acontecer. Porque e ele olha para ele e fala: pede o que tu quiseres. Se você analisar a sua Bíblia, porque as horas não nos permitem, eu vou falar apenas, só citar os milagres feitos através do profeta Elias. E você imagina, Eliseu fez um dobro, aleluia. Elias, ele fez 13 milagres. O primeiro deles está em 1 Reis 17:1. Ele profetizou que não haveria chuva sobre a terra durante 3 anos. E não choveu. Depois ele multiplicou o azeite e a farinha da viúva de Sarepta. E ela nunca mais sentiu falta de nada. Depois ele ressuscitou o filho daquela mulher que havia morrido. Depois ele se depara com os profetas de Baal ou de Jezabel, lá no Monte Carmelo. E ali estão os 400 profetas de Baal clamando: Baal, Baal, nos ouve. Elias olha para eles e fala: quem sabe ele foi dormir? Ou quem sabe ele está viajando? Só que aquele que te guarda não dorme, não viaja e não cochila. E Elias olha para eles e fala: quem sabe? Só que aí Elias olha para o altar do Senhor e ele está todo quebrado, né? O lugar onde era para ser feito o sacrifício ao Senhor, você tem deixado o inimigo adentrar dentro do templo do Espírito Santo, aleluia. E está tudo destroçado. E aí você olha para o lado e fala: eu vou na igreja todos os dias, eu faço campanha e Deus não faz nada. Conserta o teu altar. Quando você consertar o teu altar, você vai ver o que vai acontecer. E Elias, ele conserta o altar. Ele tira a cinza que está em cima do altar. Ele pega a lenha e vai arrumando ali em cima. E ele pega o holocausto e oferece ao Senhor. E Elias ali era tão ousado, e o Senhor te chamou para ser ousado, não para ser medroso, não. Porque ele fala: diga aos covardes que voltem. Ele não tem negócio com quem é covarde, mas com quem é corajoso. Elias pega a água, porque ele sabia a quem ele servia. Ele joga em cima da lenha e ele começa a orar ao Deus dos céus, a Deus que responde. E o Senhor recebe aquela oração com um cheiro suave, recebe o sacrifício de Elias e desce fogo do céu, consome o holocausto e lambe até a água que estava ali. Se não fosse o Senhor, alguém já tentou tacar fogo, pelo menos no carvão molhado? Não vai pegar fogo, aleluia. Você pode até estar todo molhado, lamaçado por aí, que o inimigo pode ter te encostado. Mas o Senhor, ele te seca, ele te limpa, aleluia.
Depois de tudo isso, Elias fez cessar aquele tempo de sequidão. E a chuva veio. E aí ele fala para o moço: vai lá fora, vê se vai chover. Ele fala: olha, senhor, não tem nada. Elias fala: mas volta lá e olha se vai chover. Ah, meu senhor, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas é nas pequenas coisas que Deus faz do grande. É do pequeno que Ele faz o grande. Deus não gosta de gente soberbo e exaltado, não. É aquele que se humilha. As pessoas olham e não dá nada, mas o Senhor, Ele contempla. E através daquela pequena nuvem, fez chover, aleluia. Depois Ele desarmou os sírios que insistiam em lutar contra o povo do Senhor. E naquele dia 27 mil homens morreram porque o muro caiu em cima deles. Depois de tudo isso, ele sentencia a Acabe com a sentença de morte, porque ele não servia ao Deus dos céus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Depois ele prediz a morte de Acasias. E o rei Acasias, ele cai lá no muro, numa janela, e se machuca, e ele vai para a cama. Só que ele não consultou a Deus. E ele vai até Elias e manda alguém lá. Ela vai lá consultar o profeta e pergunta para ele se eu vou sarar dessa doença. E Elias, cheio da unção e do Espírito de Deus, fala para ele: ó, o Senhor manda te dizer que da cama que tu descestes não vai levantar, você vai morrer. Por acaso não havia profeta de Deus em Israel para que você consultasse? Para que você saísse por aí consultando aqueles que não é de Deus? Tem crente que deixa a sua igreja, deixa o seu lugar, deixa o seu pasto verdinho, com alimento saudável, com água corrente. Ovelha não bebe água onde ela não corre. Aleluia. E vai para outros lugares. Mas não pergunta para o Senhor se pode ir. Aí começa a fazer de acordo com a sua vontade. Aí o Papai do Céu, Ele ama e ama muito. E Ele começa a te apertar, aleluia. Não é para você se machucar nem se perder. É só para Ele te dizer: olha, se você estiver debaixo das minhas mãos, eu te guardo, eu te cubro com a destra da minha justiça. Mas no momento que você passa segundo os teus conselhos, você vai quebrar a cara. E depois não adianta dizer que Deus não te ouve. Ele ouve. É que muitas das vezes o cristão, ele fica cego, surdo. Ele não escuta a voz de Deus quando fala. Mas quando é o inimigo que fala, ele abraça e ele aceita. E a vida só vai de mal a pior. E aquele homem manda 50 soldados com o seu capitão até Elias. E exige que Elias desça do monte para ir lá, como se Elias fosse empregado dele, e resolver o problema que ele que tinha que resolver com Deus. O pastor está aqui para orar por você, a pastora, os irmãos, porque nós devemos ajudar uns aos outros nas nossas necessidades. Mas de carona não dá para chegar lá. Eu preciso fazer a palavra. Deus poderoso. E Elias fala para ele, fala: se tu és homem de Deus, desce. Ele fala: então se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti dos 50. 51 morreram. Aí vem mais um outro: Elias, o rei Acasias quer falar com você. Se tu é homem de Deus, desce desse monte. Elias fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti dos 50. Quantos morreram? 102. Aí chega o terceiro, aquele era crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E ele olha e fala: homem de Deus, o rei pede para você descer, sinal de humildade. E Elias veio e contempla a humildade daquele homem. Sabe o que acontece? A sua vida é poupada e a dos seus homens também. Muitas das vezes padecemos pela nossa arrogância. Nós somos
E Jezabel morreu, Elias já tinha sido até arrebatado, né? Deus já tinha levado. Porém, Eliseu pediu para ele o quê? Ele queria o quê? Porção dobrada. A igreja está aí? Ele queria porção dobrada. Muitas das vezes nós queremos ser cheios como o pastor João, ter o poder da palavra como a pastora Tatiana. Muitas das vezes nós queremos cantar como Cassiane, como Lauriette. Muitas das vezes queremos ser pregadores famosos como a Caiana e tantos outros. Só que será que você está disposto a pagar o preço que eles pagam? Aleluia. Aleluia. Quando Elias fala para Eliseu, olha, dura coisa me pedisse. Ele não quis dizer que era impossível. Ele só quis falar, olha, é muito duro. Porque para você fazer o dobro do que eu fiz, você vai passar pelo dobro de tudo o que eu passei. Elias queria dizer, olha, eu tive que me esconder numa caverna para não ser morto. Eu tive que ser alimentado por urubus. Aleluia. Ele quis dizer, será que você está disposto a passar por tudo o que eu passei? Aleluia. Disposto a pagar um alto preço, aleluia, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Só que Eliseu, ele tinha sido chamado, escolhido e separado pelo Senhor. E o Senhor já havia ungido ele antes. Só que deu uma condição para ele. Elias deu a condição, olha, se você me ver subindo, aí será feito segundo o que você pediu. Aleluia, Jesus. Elias estava falando, vamos ver até onde ele vai. E a palavra diz que todo lugar que Elias ia, Eliseu acompanhava. Aleluia. Isso é sinal de quê? De persistência. De alguém que não desiste fácil. Às vezes o ventinho só uma marolinha, como se dizem por aí, que anda pegando hoje, bate nas nossas vidas e nós já desanimamos, entristecemos, reclamamos, murmuramos e pecamos contra Deus na nossa vitória. Ele foi e insistiu. E a palavra diz que Elias pega a sua capa, ainda faz milagre antes de se arrebatar, e abre o Rio Jordão e os dois passam com os pés secos. E Eliseu não desistiu de ver a glória do Senhor levando Elias até os céus. E a palavra diz que, no versículo 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu aos céus no redemoinho. E a palavra do Senhor diz que Eliseu fez o dobro de milagres. Eu poderia te citar todos agora, mas eu vou fazer o seguinte: amanhã chega na tua casa, pega a tua Bíblia, abre o livro de 2 Reis, do capítulo 3 em diante, vai lendo e vai anotando, e você vai achar os 26 milagres feitos por Eliseu através do Senhor dos céus. E o último dele, ele nem era mais vivo, sabe por quê? Eu estava meditando e falando para o Senhor, mas como é possível? O Senhor me falou, olha, unção não envelhece, não morre. Aleluia. O Senhor falou para mim, olha, a minha unção ela não envelhece, ela também não morre. Ainda que o ungido morra, a minha unção permanece nele. Aleluia. E a palavra fala que havia uma guerra ali em 2 Reis 13, versículo 20 a 21. E um dos soldados morreram. Alguém fez uma cova e jogou. E não sabia que ali estavam os ossos de Eliseu. E quando aquele morto caiu dentro da cova, ele ressuscitou. Aleluia.
desce até a casa do oleiro. Descer no sentido de se humilhar, de se prostrar, de chamar a atenção dele para a tua vida. E aí você começa a adentrar nos padrões celestiais. Porque o Senhor Jesus, ele falou: vocês só serão meus amigos quando fizerem tudo aquilo que eu vos mando. Aleluia. E o que ele manda fazer fácil, é simples, né? É, irmãos? É fácil? Não é fácil, mas é possível. Ele fala o seguinte: olha, vocês pensam lá em Mateus 5 que eu vim para abolir a lei? Não, eu vim me rogar. Ou seja, eu vim cumpri-la. Eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir a lei. E qual foi a lei? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não foi isso? E o Senhor Jesus acrescentou: e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele fala: vocês não serão mais servos nem discípulos, mas amigos. Você é amigo de Deus. Você é amigo de Jesus. E se você nessa noite pediu algo ao Senhor, começa a caminhar com Ele. Não passa na frente dele, mas fala para o Senhor: olha, Senhor, toma conta da minha vida, das minhas decisões. Toma conta por mim, resolve por mim, decide por mim. Ele só vai fazer aquilo que é de melhor para você.
Deus, Senhor.